intentaron derribarlo y descubrieron que este ovni tendría una especie de escudo protector que no permitía que los diferentes misiles impacten. Fíjense. Gigantesco suposto OVNI foi brutalmente atacado no Irã com vários mísseis e o que aparenta é que ele tinha uma espécie de campo de força. Os mísseis simplesmente eclodiam, desapareciam, não faziam nem cócegas no suposto OVNI. E existem vários vídeos aí circulando na internet dos ataques dos iranianos contra esse suposto OVNI. E por que eu estou chamando de suposto, sendo que aparentemente está tão na cara? Simplesmente porque não dá para bater o martelo, então a gente usa a linguagem aqui academicamente aceita pelos céticos. Mas vocês pediram para eu dar uma olhada nesse vídeo, eu dei uma analisada em todos os vídeos, não somente em um dos vídeos que viralizou, mas em outros vídeos também. Eu separei 3 ou 4 vídeos para dar uma analisada nesses ataques, por que esses mísseis eclodiam, será que existia mesmo uma espécie de campo de força que impedia o ataque? Na minha humilde opinião, na minha humilde opinião aqui de comedor de feijão, de quem não sabe de nada, assim como vocês, tá? É um OVNI, não é? Então, eu dei uma analisada rápida aí e vou passar aqui as minhas conclusões para vocês e vou mostrar também as imagens que eu analisei para ver se a gente se aproxima um pouco da verdade. Como vocês podem ver, nós estamos aqui um pouco improvisados, tá? A gente passou por uma mudança e meu estúdio está todo desmontado, está tudo uma bagunça e atendendo a pedidos de vocês, né, eu já tinha deixado alguns vídeos prontos, gravados, para enquanto a gente ajeitava aqui a mudança, mas atendendo a pedidos de vocês, eu analisei esse vídeo e analisei um outro vídeo que eu vou tentar postar amanhã também, tá? Sobre um caso bem parecido que aconteceu lá no Peru. Pobladores de una comunidad indígena en la selva de Perú aseguran que extraterrestres invadieron su comunidad y aunque se defendieron a tiros, las balas no les hacen nada. Este impresionante video captó ese instante en que los habitantes le disparan a los supuestos seres, como ven, en medio de la noche. Pode ser zilhão de coisas. Pode ser zilhão de coisas. Antes de continuar, já sabe, né? O like ajuda muito esse trabalho. O comentário também é de extrema importância. Ah, você não gostou, que você quer dar dislike, também não tem problema, seu dislike ajuda muito. Poxa, não gostei do conteúdo, tô a fim de te xingar, xinga, ajuda da mesma forma. Um dos vídeos, né, eu estava analisando, e os mísseis aparentemente não chegavam nem perto da luz central. O OVNI, ou o suposto OVNI, né, ele se manifestou através de uma luz, e essa luz central aparentava estar envolvida por uma espécie de campo de força. A olho nu, olhando aqui humanamente falando, a luz seria o suposto OVNI, né? E o restante ao redor seria um campo de força. Então, onde se acredita ser o campo de força, os mísseis eles simplesmente eclodiam, desapareciam. Em um outro vídeo, né, não aparenta tanto a luz, mas você percebe uma estrutura assim, aparentemente, pelo menos pelo que eu vi na imagem, dá para ver assim uma grande estrutura como se fosse uma espécie de sombra, numa penumbra ou algo do tipo. E os mísseis atingem essa penumbra lá no seu início, né, e simplesmente eclodem. Mas a maioria dos vídeos que estão circulando tem a luz central, que muitos acreditam ser o OVNI, e os mísseis atingindo onde as pessoas acreditam que seja o campo de força. Para começar, vamos trabalhar primeiro com a ideia cética. Se caso não for um OVNI, tá, o que poderia ser? Simplesmente uma tecnologia extremamente avançada, escondida aí pelas autoridades e pelos governos. Provavelmente americano, provavelmente chinês, ou então, dentro da teoria conspiratória, do continente que não está nem catalogado aí no mapa mundi, tem, segundo a teoria da conspiração, tem um continente afastado onde só vivem lá os mega bilionários, uma coisa assim, e que esses OVNIs possivelmente são deles, tá? Mas eu não acredito muito nessa teoria, particularmente não acredito, não creio nessa teoria.
Na teoria do continente, eu até acredito na teoria do continente, mas não dos bilionários que desenvolveram isso, tá bom? Tem uma outra teoria que fala, essa teoria é bastante antiga, de que aqueles que nós chamamos de aliens, alienígenas e afins, na verdade são seres humanos extremamente avançados, que possuem uma tecnologia muito além do que possamos imaginar, e que eles estão aqui há milênios, né? Desde antes de Atlantes, e que o povo de Atlantes era eles, e por aí vai. Né? Há quem acredite que esses seres humanos avançados é que, na verdade, se manifestaram como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tem toda uma teoria por trás disso. Não estou dizendo que eu acredito, eu estou falando para vocês o que a teoria diz. Inclusive, saiu recentemente aí um documentário, se eu não me engano, na Discovery, né, que tem pessoas que acreditam que foram abduzidas para a Lua e que lá na Lua haviam bases e que eram seres humanos que tinham as naves, os OVNIs, e eram donos lá de toda essa tecnologia que fazia experimentos com os humanos. Aí os Greys, bom, essa teoria ela não aborda os Greys, elas só falam desses seres humanos extremamente avançados. Ô Júnior, você acredita nisso? Em parte. Por que em parte? Em parte porque eu acredito que seres alienígenas nem sempre são os seres cabeçudos, de olhos grandes, esbugalhados, pretos e de cor cinza, esverdeado, né, e que a gente costuma ver aí nos cinemas e em grande parte dos relatos. Eu acredito que muitos que são seres extraterrestres são adâmicos como nós, tá? Mas voltando agora para o vídeo, tá? Já que vocês pediram para dizer o que é. Bom, na minha opinião, tá, depois de analisar esses vídeos, acredito que seja tecnologia extraterrestre mesmo, que não tem nada a ver com esses humanos hiper mega avançados que muitos dizem. Se a aparência deles for adâmica, eles não são daqui, mas estão aqui há bastante tempo. Um dos vídeos, você pode perceber, na minha opinião, depois de clarear o vídeo, eu clareei todos os vídeos, aproximei e reaproximei, porque aqui não vai dar para mostrar muito para vocês pelo celular. Mas, aparentemente, pelo que eu percebi, não existe um campo de força. Para mim, todo aquele complexo que está ali, né, não somente a luz, é que se trata do OVNI, é que se trata da nave. Como assim? Não entendi. Simplesmente tem a tecnologia de camuflagem. Tá? É possível ter a tecnologia do campo de força? Obviamente que sim. Mas, tá, quando você se apega a relatos de pessoas que já viram esses OVNIs, né, se camuflando, né, aparecendo e simplesmente desaparecendo, se mesclando com a paisagem natural, né, e que o metal, o que nós chamaríamos de metal dele seria completamente diferente de tudo que nós já vimos na Terra, eu chego à conclusão de que possivelmente não é um campo de força. Apesar daquele relato lá do Bob Lazar, dizendo que boa parte desses OVNIs usa uma tecnologia baseada, se eu não me engano, no elemento 115, que cria uma espécie de atmosfera gravitacional paralela, ou seja, cria uma dimensão paralela em volta do OVNI e ele pode quebrar as barreiras aí das leis físicas. Aí eles conseguem viajar na velocidade da luz, ou próximo a isso, ou em altíssima velocidade, ok? Lembrando que aqui não é a verdade absoluta, eu não estou aqui pregando a verdade absoluta para ninguém, estou falando aqui o que eu acho, baseado no que eu vi, baseado naquilo que vocês me mostraram, né? A minha análise aqui, infelizmente, ela foi, como eu posso dizer, limitada, porque eu fiz pelo iPhone, mas eu passei bastante tempo observando, né, aproximando, né, cheguei a usar o meu óculos aqui que tem um grau bem avançado, e fiz trocas de cores, né, inclusive tem alguns recursos aqui no iPhone, né, no software de edição, que facilitam ainda mais a análise, né, diferente do software de computador. Aqui pelo iPhone a gente conseguiu analisar algumas coisas que no computador não daria para ver. E uma das coisas que clareando e colocando mais nitidez deu para a gente perceber é que existe uma mega estrutura e não é somente aquela luz. Aquela luz ali poderia ser o ponto de propulsão, poderia ser, sei lá, onde os seres estão, ou qualquer outra coisa, como diz o Sérgio Sacani. Pode ser um zilhão de coisas. Pode ser um zilhão de coisas. Mas eu não acredito que seja exatamente o ponto de luz, né, que seja o OVNI, mas toda a estrutura. E a teoria do campo de força, ela faz sentido também,
né? Obviamente que ela faz sentido. Agora, na minha opinião, depois da minha análise, depois de muito que vocês pediram, eu chego à conclusão de que não é. Na minha humilde opinião, não se trata de tecnologia humana. Ah, mas os caras podem ter muito bem escondido isso, tal. Olha, veja bem, eu paro para ouvir muito as teorias, eu não duvido de nada, não sou detentor da verdade, mas por que eu rebato essa teoria de que podem ser seres humanos ultra avançados, de que os governos estão aí e que eles estão dominando essa tecnologia escondida e blá, 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 blá. Princípio. O que está por trás do governo é o jogo de poder. Então, se o governo ele já dominasse esse tipo de tecnologia, tem absoluta certeza. Quando eu falo governo, eu me refiro ao governo americano, ok? Ele já teria controlado a humanidade de uma maneira muito mais satisfatória do que já é. Ah, mas pode fazer parte do plano, deixar a humanidade meio solta assim. Cara, de teoria em teoria da conspiração, a gente vai longe. Né? Como diz lá o esquerdinha lá, esqueci o nome dele agora, Henri Bugalho, né? O cara que vem para a internet fala um monte de besteira, mas teve uma coisa que ele falou que eu achei bastante interessante. É impossível refutar uma teoria da conspiração, porque por trás da conspiração, o refutar da teoria da conspiração faz parte da grande conspiração. Entende porra nenhuma, meu irmão. Ou sempre tem uma ponta solta. A teoria da conspiração sempre tem uma ponta solta. Enquanto não houver o bater do martelo, as provas cabais de determinada coisa, continua sendo teoria da conspiração. Agora, você tem todo o direito de acreditar na teoria da conspiração. O que os fatos estão me mostrando, tá, é que as teorias da conspiração têm, sim, um grande fundo de verdade, que alguma coisa, sim, acontece aí nos bastidores, mas que nem tudo que é apresentado na teoria da conspiração é um fato. Isso não quer dizer, isso não anula o que a teoria da conspiração conta. Eu me fiz claro para vocês aqui. De repente, por exemplo, os caras falam que é A e a coisa pode ser B, C, D. A, B, C, frente. Letra A. Amarelo. Letra B. Letra C, cruz. Letra D, Davi. Letra E, letra F, perigo. Letra G, letra H, I, Isaías, J. Jumento de balão. Então, não creio que seja uma tecnologia humana. Não creio que seja algo dos governos. Não creio que seja engenharia reversa. Sempre houve e sempre houveram intervenções cósmicas, galácticas, de seres extraterrestres, de anjos, do que você queira chamar, em ambiente terreno. Você puxa para a história, né? Você puxa aí há 3.000, 4.000 anos atrás, você vai ver relatos escritos em tabuletas, em pinturas rupestres, como é o caso dos australianos, bem antes disso, 10.000 anos atrás, os caras já relatavam isso em cavernas, de luzes aparecendo no céu. Luzes com o mesmo formato das luzes que nós vemos hoje. Então, como é que foi o governo que fez? Perceba, esses OVNIs que nós acabamos de presenciar no Irã, olha que interessante, o Irã, Iraque, aquela região ali, é onde passeia, né, todo o conto mitológico dos sumérios, da criação dos seres humanos, dos Anunnaki, das luzes no céu, das grandes estruturas, dos grandes templos que voavam, que desciam, exatamente naquela região. Segundo a narrativa bíblica, né, o Eufrates, o Tigre e tal, passam por aquela região. Jardim do Éden, em termos arqueológicos, se a gente fosse apegar somente ao termo bíblico, estava praticamente naquela região. Então, quando você pega todos esses relatos, aí você pega aqui os relatos dos índios, aqui do Brasil, os índios do Brasil, relatos de 500, 600, de 1.000 anos atrás, falando de canoas voadoras. Os deuses vinham num monte de canoa voadora, os caras desciam do céu, as canoas brilhavam, tinha um ponto brilhante em uma das canoas. Aí você vai para a mitologia egípcia. Você tem ali as pinturas, tal, os deuses, tudo em cima de um monte de canoa que voa. Quer dizer, não tem como ser coisa do governo. Sempre houve intervenção. E sempre vai haver intervenção. Por que agora eles não se mostram, não deixam ver? Sei lá, eles não estão afim. Não quero não vou responder não. Vocês são muito exigentes, porra. Ou existe uma lei cósmica que não permite por parte do Criador-fonte, o Pai de Jesus, vai saber. A gente especula, a gente não sabe. Nós não sabemos de nada. Eu sei que muitos de vocês aqui esperavam uma resposta pronta. Não tem uma resposta pronta para vocês.
A única resposta que eu posso dar é que tem coisas estranhas acontecendo e que essas coisas estranhas sempre aconteceram. E que não existe explicação plausível para isso. Então, eu me apego a tudo aquilo que os nossos antepassados registraram, algumas coisas que as teorias da conspiração apontam, com o número de relatos, com o número de registros só aumentando, eu me apego que isso aí não é tecnologia terrena, que isso é tecnologia extraterrena. E eu posso estar completamente enganado, e tudo bem se eu estiver completamente enganado. Mas, analisando os fatos, analisando os relatos, analisando o número de avistamentos, eu creio que eu não estou errado. Eu posso não estar certo, posso não estar correto em minha narrativa, posso não estar correto em defender determinados pontos de vista, mas eu chego à conclusão de que eu não estou errado também. É o quê? Não entendi, não. Isso não é ficar no meio termo, isso é simplesmente abraçar a sua limitação como ser humano. E a resposta em algum momento vai vir. A gente vai saber toda a verdade, em algum momento. Quem morrer já vai ter essa resposta e quem estiver vivo, se houver aí a grande manifestação, vai saber. E é isso, tá? Tem um outro vídeo aí que vocês pediram para eu analisar, porque tá com pouca luz, está escurecendo aqui, né? Imagino que o vídeo já não deve estar legal. Mas eu vou tentar gravar amanhã, mesmo que seja pelo celular, se eu não montar o estúdio antes. Saori, cuidado aí, filha. Eu vou tentar gravar um vídeo para amanhã, analisando um outro vídeo aqui que vocês me mandaram, inclusive eu publiquei lá no Instagram, sobre moradores do Peru, se eu não me engano foi do Peru, né? Atacando seres, né, altos de 2, 3, 4 metros de altura, com roupas que lembram de astronautas, e os caras metendo bala, dando tiro, e os seres não faziam nada. Parece que as emissoras de TV, eles capturaram trechos desses ataques. Então eu vou dar uma analisada aqui com vocês. É isso, tá bom? É novo, se inscreve, ativa o sino e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!